Fechou. Então, dando continuidade ao que a gente já viu, esse aqui era um exemplo lá do scanner, né, que era usado para entrada e saída de dados. Aqui tem o código todo comentado, né, o que ele faz. A gente primeiro importa a classe scanner e aqui a gente também precisa instanciar para receber esses dados. A gente vai usar bastante isso, então por isso eu vou deixar ele já aqui aberto, porque aí não vai ser necessário a gente ficar digitando o tempo todo aquilo que a gente vai utilizar muito, né? Então, primeiro passo... Eita, saiu aí. Voltou. Primeiro passo agora é a gente criar o nosso projetinho de switch case, tá? E aí como é que vai ser? Vamos vir aqui em New Project, tá? Vai ter Java with Maven. Eu vou escolher Java Application. Vou dar um Next. E aí eu vou chamar esse projetinho aqui de switch case, tá? Switch case. Viram que ele já deu que não era nome legal, né? Pro projeto. Não era um nome aceitável porque eu estou usando justamente um comando de sintaxe, né? Mas como eu deixei tudo juntinho, ele deixou. Porque aí já fica switch case, né? E tá tudo tranquilo. Beleza? Fechou. Então eu vou dar um finish aqui. E ele vai criar o projeto novo, tá? Já criou aqui. Beleza, um projeto do zero. Lembrando que toda vez que você cria um projeto, né, ele vai te dar uma classe, criar uma classe com o nome do projeto que você criou, e aí essa classe ela é sempre, o nome do projeto é a classe principal do teu projeto, né, do que rege o teu projeto. Dentro dessa classe a gente tem o método main, que é o método principal também. E tudo que você codar dentro desse main vai ser executado. Nesse caso aqui, ele já deixa por padrão o Hello World, né? Então, se eu rodar isso aqui, ele já me mostra o Hello World já mostra o Hello World para essa classe. Aí, para ver o Hello World está aqui embaixo, peraí. Hello World. Tá. Mas a gente vai criar o switch case, né? Então, vamos lá, vou apagar tudo isso. E aí eu vou receber dados do meu usuário. Então, para receber dados é aquele mesmo esquema, eu vou usar essa classe scanner para receber os dados do usuário. E como é que a gente chama? Importa. Isso aqui é o processo de importação, então a gente está chamando dentro do utilities do Java a classe scanner, né? E aí podia colar lá, mas eu posso também digitar aqui import java.util.scanner. Ó, ele já deixa por padrão aqui ela. Aí eu ponho ponto e vírgula. Oi? Aumentar? Claro. Essa daqui ele já ficou menor, assim. Pior que é muito zoado fazer isso com o mousepad, tá ligado? Tipo, ele me deu, só que eu achei que ia ficar grande pra todos, mas eu me enganei. Eu vou ter que pedir teu mouse emprestado de novo, cara. Porque tá embaçado aqui. Ele não deixa... Ele não entende que eu tô expandindo, saca? Presta aí o mouse mais uma vez, por favor. Rafael, né? Vamos lá. Pronto, aí mesma coisa que está aqui, ó, import java.util.scanner, então a gente está importando a classe scanner do pacote java.util.
E ela vai servir justamente para a gente receber esse dado que a gente vai solicitar ali para o usuário no switch case, né? O switch case, a estrutura dele, né? Se a gente tiver aqui fluxograma de switch case, fluxograma de switch, só rapidão. É basicamente assim, ó. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui. É isso aqui. A gente vai ter uma expressão e tem os casos que satisfazem de modo que a gente executa alguma coisa se isso for verdade. Ele lembra muito condicional, né? Só que aí a gente usa cases para isso, né? Que servem aí justamente para a gente avaliar se aquilo é verdade ou não e executar alguma coisa, tá? Então, vou voltar lá pro nosso código. Perfeito. A ideia aqui é criar um switch case que o usuário ele entre com números de 1 a 7 e aí o sistema ele vai me dizer qual o dia da semana, né? Então a gente tem 1 a 7, se for segunda, domingo, tem gente que acha que a semana começa no domingo, tem gente que acha que a semana começa na segunda, e aí, qual vai ser o critério? Escolham, eu vou começar com o dia da semana na segunda, tá? Pra mim, eu acho que a semana começa na segunda-feira, mas tem gente que diz que é no domingo, então fica aí esse questionamento. E aí, primeira coisa, a gente vai precisar fazer aquele processo lá de criar, instanciar a classe scanner em um objeto, né? Então, posso pôr aqui, ó, instanciando a classe scanner. E aí, para ficar um negócio mais... vocês entenderem um pouco melhor ali, tipo, não ficar um negócio muito... Puta, o cara usa mesmo o nome de objeto para classe e tal. Eu vou usar dessa vez um outro nome para o objeto, tá? A gente pode chamar ele até de input, se quiser, porque fica mais parecido ali com receber dados e tal. Então, eu vou instanciar desse jeito. O nome da classe, que é scanner, a gente sempre começa com o nome da classe, então, aí depois eu venho aqui com input. E aí depois eu ponho assim, new scanner. Aí a gente põe aqui, do mesmo jeito que tá nesse aqui, ele deixa source, acho que por automático. Se você põe system.in, ele já deixa, quer ver? System.in. E aí a gente, olha, já deixa o source, ou seja, aqui, como tá na descrição, ele vai ler do sistema, ou seja, da entrada padrão do sistema, os dados, né? Os dados vão ser recebidos do sistema. E aí, a gente vai instanciar isso no input, ele vai ser o nosso objeto. Lembrando que dentro dessa classe existem métodos que são ações que o input vai tomar ali diante do que vai acontecer ali para frente, mas a gente não vai mais usar scanner com S minúsculo. Daqui para frente eu posso usar outros nomes e essa que é a ideia. E aí a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário para ele saber o que ele precisa fazer, né? Porque a gente quer que ele escreva um número entre 1 a 7. Então eu digito assim, ó, salt tab, de novo, tá? Salt, o que é isso? Salt é uma abreviação para systemout.println. Que caralhas é isso, né? System.out.println serve justamente para você mostrar alguma mensagem no Java. Se você quiser escrever alguma coisinha ali, você escreve com systemout.println. E aí você pode pôr assim, ó, digite um número entre 1 e 7, tá? E aí você põe 2 pontos e acabou. Digite um número entre 1 e 7.
Essa vai ser a mensagem imprimida para o meu usuário, é isso que o usuário ele vai ler, tá? Então se a gente rodar isso aqui agora, ó, só para você ver, para ver se está indo tudo bem, é sempre bom rodar, ficar compilando já para ver se está dando algum erro ou não, né? Ele está mostrando a mensagem bem aqui, ó, digite um número entre 1 e 7, só que aí não está fazendo nada, daqui em diante ele não faz mais nada, porque a gente não tem ali... a gente não tem códigos suficientes para executar alguma outra ação, né? Então daqui a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai criar uma variável do tipo inteira. Tá? Então, só pra gente ir comentando o que cada coisa tá fazendo aqui, para não ficar confuso. Lembra que para comentar é só você usar o //, né? Mostrando mensagem para usuário. Isso aqui é para mostrar mensagem para o usuário. E aqui eu tô... atribuindo, declarando e atribuindo valores a variável, aí eu vou pôr aqui variável de dia da semana, assim, ó. Esses comentários são opcionais, se você não quiser fazer, não precisa. Eu só coloco para que fique mais claro o que está acontecendo em cada uma das linhas, né? Para não ficar aquela coisa assim, puto, o que eu estou fazendo da minha vida aqui, né? E aí você põe aqui dia, semana. Dia, semana, vai receber o quê? Aí eu te pergunto, é scanner aqui? Sim ou não? Scanner.int... Scanner.next int? Sim ou não? Sim ou não? Cri. E aí, tá dando que tá errado aqui, né? Tipo, tá dando vermelhinho dizendo assim, aí, tá errado. E por que tá errado? Alguém sabe? Alguém arrisca dizer aí? Porque eu não tô usando o nome scanner aqui. No outro eu estava usando o scanner com S minúsculo. Mas aqui eu estou instanciando como input, tá? Como entrada. Então, você vai precisar usar o input aqui embaixo, tá? Boa, olha, deixa até verdinho para dizer, olha, beleza, tá bem aqui ele, ó, você instanciou bonitinho. E aí, gente, isso aqui é um objeto, cara. O objeto pode ter qualquer nome, pode ser o nome do seu namorado, namorada, da sua avó, da sua mãe, o seu nome. Só que assim, isso é um objeto, então dentro desse objeto ele vai receber, quando você instancia uma classe nesse objeto, ele vai receber características, ações, métodos que essa classe tem. Então a classe scanner ela foi criada pelo Java justamente para receber valores. E aí a gente utiliza o método nextInt, que recebe valores inteiros do teu computador ali, quando você digita. E aí, para você chamar esse método, você põe o nome do objeto, ponto, o nome do método. E nesse caso o método é nextInt, tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma, fiquem super tranquilos. E aí a gente está declarando e atribuindo valores à variável dia da semana por meio de entradas do teclado, tá? Se você não quiser pôr esse texto, fica super à vontade, não é obrigatório, tá bom? E aí, vamos começar a estrutura do switch, né? O switch que a gente precisa, como eu vi lá no fluxograma, a gente precisa pôr a expressão, o que você vai usar para ser teus casos, né? O teu switch case. E aí, nesse caso aqui, a gente vai criar casos que vão ser assim. Primeiro a gente digita switch, né, do switch case lá, abre parêntese, fecha e põe dia, semana. Abre e fecha colchetes para dizer que tudo que for acontecer daqui em diante, a gente vai avaliar o dia da semana lido. Né? Então aqui o que isso aqui acontece? A gente avalia o valor da variável dia, semana. E aí, conforme o valor
lido na variável dia-semana, a gente cria os nossos cases, tá? Que serão os cases... O case nada mais é... Tá? Esse case que vai vir a seguir nada mais é do que um condicional, que vai verificar o quê? Se eu fosse mudar, assim, tipo, vou digitar aqui o case 1, por exemplo. Se eu fosse mudar a sintaxe do case 1, case 1, dois pontos. Se eu fosse mudar a sintaxe do case 1, dois pontos, para outra coisa, é o mesmo que eu digitar nesse case 1 isso aqui, ó. If, o que mais? Dia, semana, igual, mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, o case serve justamente para fazer esse condicional comprimido aqui. Ou seja, caso o dia da semana for igual a 1, aí eu mostro, hoje é segunda-feira, ou hoje é domingo, depende do que você quer. E assim sucessivamente, tipo, case 2. Aí case 2 é a mesma coisa que o digitar if dia, semana, igual a 2. Então o case, ele comprime duas palavras aqui, um condicional inteiro que você vai ter que construir, caso você use muitos condicionais para não deixar ali, tipo, condicionais alinhados um dentro do outro, embaixo do outro. Você usa o switch case, que é justamente os casos ali, tipo, você está verificando se aquele caso é verdade. Então, se ele for verdade, a gente mostra uma mensagem para ele. E aí é assim que funciona. Essa é a lógica do switch case, né? Então eu vou botar aqui só para comentar. Se o valor for igual a 1, ele vai executa o bloco de código abaixo. Aí o que acontece aqui, ó? E esse tipo, o nome da semana seria atribuído a alguma variável? Não, aí a gente só mostra o texto. Mas você poderia também codar para que, se ele entrasse com um dia da semana, você podia dar um número. Podia ser o contrário. Só que aí no case você ia botar o nome entre aspas, né? Porque porque o nome ia ser uma string. E aí você ia ter que especificar. Você põe o valor que você espera. A real é assim, gente. Isso aqui, no case, você sempre põe o valor que você espera, tá? O valor que você está esperando que o usuário te retorne. E aí, se esse valor aqui for verdade, ou seja, case 1, ou seja, se o valor do dia da semana for 1, aí eu imprimo alguma mensagem. Então você pode, por dentro desse case, um system out println, tá? Então você pode pôr um salt aqui. E aí, a gente começa a semana com segunda ou domingo? Votação aí. Quem acha que a semana começa no domingo, levanta a mão. Quem acha que a semana começa na segunda, levanta a mão. Só ela e eu também, eu acho que começa na segunda. Mas enfim, a Bíblia diz que começa no domingo, né? É isso? Começa no domingo? Segunda é 2, né? Segunda é 2? Ah, beleza. Então a gente vai começar com o domingo. A semana vai começar no domingo. Hoje é domingo. Vou botar até com a exclamação, velho. Tipo, então a gente está dizendo que hoje é domingo. E aí, como a gente não quer que aconteça mais absolutamente nada dentro desse case, ele já pode acabar, o código já pode se encerrar ali, não tem mais nada, que vai ficar fazendo isso infinitamente, a gente está usando um while aqui, você põe um break, tá? O break, ele quebra justamente onde o código parou e encerra o que está acontecendo, ou seja, encerra esse switch. O break, ele sai do switch case, então você põe assim, ó, break, ponto e vírgula. E aí o break justamente simplesmente ele sai do switch case, tá? Perfeito, gente. Show de bola. Show de bola. Aí, olha só, a gente podia já dar uma testadinha aqui pra ver se eu não tô fazendo nenhuma caca, né? Bora ver se tá tudo sussa. Porque senão a gente já
já dá uma verificada aqui para ver se eu fiz alguma besteira. Mas eu acho que não, senão ele já ia dar uma chorada aqui do lado. Vai, digite um número entre 1 e 7. Bom, ele só vai funcionar se eu digitar o 1, né? Então eu vou digitar o 1 mesmo para testar. E vamos ver se ele me mostrou. Hoje é domingo, funcionou. Beleza, gente. Então tá. O primeiro caso está funcionando. Agora faltam só mais 6. Faltam só mais 6. Mas assim, gente, somos futuros. Quem não é, mas vai ser futuros programadores. E a gente sabe que nós não vamos perder tempo refazendo tudo isso aqui, né? Tipo, Ctrl-C, Ctrl-V na veia. A gente vai copiando e colando mais vezes e a gente vai mudar os cases e os dias da semana. Todo mundo entende, concorda com isso? Por que eu vou fazer isso? Porque a estrutura é a mesma, pessoal. Não há necessidade de eu ficar refazendo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. E aí eu vou agora copiar aqui. Colar aqui embaixo e vou fazer isso só mais 6 vezes. Ele vai dar uma chorada, ele vai dizer: ei, tem um case igual aqui. Você tá viajando, velho, calma. Fiquem tranquilos, a gente vai resolver, né? Mas antes de mais nada, eu vou copiar e colar mais algumas vezes aqui. Já temos 7. 1, 2, 3, 4, 5. Falta só mais 2. 6. 7. E aí, agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Mudar os cases, não é isso? Porque a gente vai dizer que agora, o outro dia da semana vai ser segunda, não é isso? Segunda. E aí o case 3 aqui agora vai dizer que o dia 3 vai ser o quê? Segunda é terça, não é isso? Até parece mesmo, ó. 3, terça, 3, né? Quarta, ó, começa quarta-feira, é uma coisa meio 4 ali, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Quarta, aí quinta, ó. Quinta é o 5, né? Quinta, 5, né? Pode crer, olha, agora faz sentido, todo sentido, velho. Sexta, o 6. Sexta. E, por fim, o 7, que vai ser o nosso sábado, né? Sábado é o nosso dia 7. E aí os erros sumiram, tá? Se você rodar isso aqui agora e digitar qualquer outro dia, ele vai mostrar os outros dias da semana, tá? Digite um número de 1 a 7. Me diz um número aí. 7, beleza. Tá ansiando pelo sábado, velho. O cara já tá pensando no sábado. E funcionou. Então, como eu disse, pessoal, o switch case ele serve justamente para você fazer verificações daquela variável, daquele valor que você está botando dentro do switch. E aí, os cases são justamente os valores que você espera que aconteçam, tá? E é basicamente isso. Switch case, assim, de uma forma mais resumida. Vocês já viram, né? Então, assim que funciona, tá bom? Beleza. Deus chamou. Tá, calma. Aqui a ideia é tudo que tiver aqui em cima, geralmente é um dos pacotes assim, de programações que a gente usa na biblioteca. A gente chama com a ideia é onde confira o nosso código dele para funcionar. Se não tiver chamado esse pacote aqui, nada não funcionaria. Que é esse sistema que eu estou falando. Não é desculpa, esse método de fazer lista de condição. Não pode. Não, mas não, calma. Tudo que você fez.
Java, Java. Que eu vou escrever. Escreva lá em inglês. Acho que é aqui, ó. Valor variável. Aqui nessa parte, aí Java, aí aplicação Java. Ele dá uns troços. Aí ali, ó, na parte assim, Java, parte Java, aplicação Java. Aí vai dar um próximo. Aí vai ter um nome. Pode pôr. Se quiser deixar esse. Porque além do Nossa, velho. Pode ser esse. Aí ele deixa já a classe socorro. O método bem, que é o método principal. O seguinte, aqui é para o livro inteiro. E daí, quando está uma você uma 7, ele vai passar para o classe e essa vai ninguém que semana. Do scanner, né? Que a gente tem que vir aqui na sorte. Esse aqui é a forma básica de ensinar, porque aqui já está simplificando, mas seria basicamente mais de coisa. Eita! Eita! Será que não vai ter mais aula? Será sim? Não. Mais uma preta. Nossa, o pessoal tá. Tira daqui, né? Eu faço a verificação que nós somos pode ser, eu baixo esse back. Aí põe em e é o segundo. Então. Não, que pode fazer infinitas aqui. Mas que não pra mim não é errado, sabe? Não, espera. Aqui eu vou condicionar. Se você vamos lá, obrigado. Zero caso isso não seja daquele jeito botar lógicas que é int or not, que tipo int são todos os sistemas que os parâmetros teriam que ser verificados. Aí é então, se um faça não vai ser verdade, já velho. Aí assim, eu acho que olha, a galera tá pedindo aqui pra voltar pros pais. Não é na chave. Usar a variável de que isso se o caso hoje for você vai lá e escreve. Python é mais. Se for 2, eu aqui escreve só para multiplicar. Mas assim, eu copiei quando ele veio com ele, né? Estranhamente ele veio com ele. Mas, acho que existe. Alguém mais? Gente, deixa até desligou a tela do bagulho aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, cara, me chamem. Vamos lá. Os princípios das aulas práticas é eu ajudar vocês mesmo, tá? Tipo, uma coisa que vocês não têm muito como fazer online, porque é cada um na sua casa e tal. Alguns na casa do seu namorada, só deixa o celular lá e fica ali fingindo que tá assistindo a aula. E eu tô aqui pra ajudar. Se você tiver alguma dúvida, me chama que eu vou te ajudar. Se eu não souber, a gente dá um Google juntos, tá ligado? E vamos que vamos. Beleza, então assim,
Alguém precisa de ajuda? Não? Ele precisa ali também? Vou aproveitar para tirar ajuda. Aí, a menos que agora você vai ter que copiar do zero. Cara, me chamem, tipo, não fiquem envergonhados. Não, aí você vai mudar o desenho. Alguém mais? Alguém? Chama. Não tenha vergonha. Já vou aí. Não, é só uma gravadora de pensamento mesmo. Fica à vontade. Você pra fazer pensar. Se eu não botasse o break, qualquer uma da situação, ele continuaria lendo. Se você... Não. Se você colocar um momento não faz nada. Porque tenta colocar tipo isso. Roda. Acabou. Não tem muito o que fazer. Tá. Vamos lá. Olha, esse print não. Tudo que tiver system out, você está de saída. Antecipado. Aqui esse rolê. Eu acho que seria processamento e a saída é diferente disso. Isso, de forma que eles fazem bastante coisa. E de uma forma tipo, assim, esse X não precisa a chave. Falta isso. É muita coisa. Aqui pode ser da mansão. Ah, tá, porque você não tem aí esse vai ser que eu tô chorando. Eu faço. Não, eu tenho vários eu acho que Santa Amaro, e eles tem tudo que precisa. Aquele neto. Isso é assim. Você pode assim, sim, eu vou ver muito bem. Eu acho que não mais. Não quer mais. Se tiver uma não vale a pena. Eu mesmo não enxergo muito bem essa opção que uso óbvio. A prática, eu só mas eu agora sim, mas eu sempre simpatizar o corte é porque você tem legal, mas sem pensar porque você faz uma coisa tem bastante mas eu cheguei a 2 minutos
Ele não quer fechar o... Agora eu fiquei com dúvida. Ó, é assim que a gente declara mesmo. Igual. Faz o vestibular que justamente igual. Você já vai na faculdade e aí galera deixou me pegando contato. É só isso, sério? Não estava enxergando, cara. Só que mais alguém? A primeira vez. Porque hoje eu estou generoso. Bora lá então. Switch case matamos, né? Vamos ver um pouquinho de fora então. Um pouquinho de for. Vocês já viram o laço de repetição com a professora, né? Que vocês comentaram. Então a gente vai fazer um projetinho de alguns exemplos de laço de repetição, entender ali um pouquinho a sintaxe e tal. E também vamos usar o scanner, mas fica para depois ali. Vamos começar primeiro um projetinho do zero aqui com o for.
Esse aqui, todo que vocês fizeram, podem salvar, né? Bem aqui tem a opção de você salvar, não precisa jogar fora. A gente vai... Pode ser útil aí em uma outra circunstância que vocês quiserem utilizar o switch case. Então, só fechem ou deixem aí do lado o que vocês quiserem fazer, fica a critério de vocês. Vamos lá então, vamos começar criando um novo projeto. Você vai vir aqui, ó, bem no canto superior esquerdo, tá escrito New Project. Se o NetBeans de vocês estiver em português, é novo projeto, tá? Mas é esse símbolozinho aqui com uma pastinha e um mais, tá? Você dá um clique nele, aí vai ter várias pastas, aí selecionem a primeira pasta do Java, e aí tem a opção aqui Java Application, tá? É essa que a gente vai utilizar. Ou aplicação Java se estiver em português aí no de vocês. Aí dá um Next, dá um nome para o projeto de vocês. O nome que eu vou dar aqui pro meu vai ser laço de repetição, tá? Eu vou botar laco, para não botar caracteres especiais, de repeticão, cal, né? Sem acento. Sem acento neles, né? E aí, vou botar até lacos no plural. E aí eu vou dar um finish, ou você põe aí, não sei, eu acho que é finalizar aí, que tá no de vocês em português. Eu vou dar um finish aqui, e aí ele criou um novo, tá? Por padrão a gente não vai usar nada do que já tem, né? A gente vai deixar do jeito que tá. Só o que a gente vai precisar apagar aqui é o systemout.println. Pode jogar isso pro espaço, porque a gente vai fazer o nosso for agora. E aí como é que funciona o for, né? O for, ele é um laço de repetição que funciona da seguinte maneira, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui no quadro. Ele segue uma sintaxe que é assim, ó. A estrutura dele é assim, for, aí você abre parêntese, e aqui, logo no topo, a gente tem a opção de declarar uma variável, ó. Se eu ponho aqui for, abro parênteses e ponho i igual a 0, por exemplo, isso aqui eu tenho que dizer o tipo da variável, é int, tá? Eu tô declarando, tá pequeno, né, pra vocês, deixa eu dar uma aumentada aqui. Eu tô declarando, deixa eu só abrir, vou fechar colchetes. Então eu tô declarando uma variável do tipo inteira, tá? Que ela vai iniciar com o valor 0, tá? Isso aqui a gente faz a declaração de variáveis nesse comecinho. Declara uma variável, vou botar aqui del dcl.variável var. Depois a gente põe a condição que vai fazer com que vai ser o verificador até quando o laço vai se repetir, né? Então a gente põe eu vou explicar isso melhor, calma. Eu vou pôr uma condição, condição aqui, e aí vou botar ponto e vírgula, e depois a gente põe um incremento. O que é isso, incremento? Como esse valor vai aumentar, assim, quanto ele vai aumentar de quanto em quanto, ele vai se incrementar. Se você põe assim i mais, ele vai aumentar de 1 em 1, tá? E aí abre chave de colchete. Isso aqui é para ser uma chave de colchete, né? Deixa eu contar para vocês bonitinho. Abre chave de colchete, aí aqui tem um código que a gente vai fazer e fecha a chave de colchete. Então o que acontece aqui? Vamos supor que eu vou fazer da seguinte forma uma coisa, tá? Eu declaro aqui, ó, para que ele mostre um valor, eu posso botar aqui assim, vou fazer codando, melhor, porque na mão ninguém merece, né? A gente não tá pra sexta-feira, porra. Sexta-feira codar na mão, foda. Vamos lá, aí, então, olhem todos pro quadro aí pra vocês entenderem melhor ali, tipo, o que eu vou fazer. Primeira coisa, declarar. Eu até apaguei, né? Assim, tá? Você botou muito fechado aí, para que vocês saibam o que se trata. Aqui eu vou fazer a declaração de variável dela. Declaração de variável, tá? Primeira coisa, declarar a variável do meu laço de repetição. E aí,
essa variável a gente declara ali com... pode ser real, inteiro, depende da variável que você quiser. Mas geralmente a gente utiliza uma variável do tipo inteira. E depois a gente cria uma condição, que é o seguinte. Esse laço ele vai se repetir enquanto isso aqui for verdade. Como assim enquanto isso for verdade? A partir do momento que não for mais verdadeiro essa condicional, que vocês já estudaram lá as condicionais, né? Enquanto for verdadeiro, ele vai repetir esse laço. E quando for falso, ou seja, quando isso não for mais verdade, ele vai sair do laço, tá? Simples assim, ele vai sair do laço de repetição. Acho que tem até um fluxogramazinho aqui pra gente entender melhor. De for, fluxograma de for. Cadê? For laço de repetição. Fica mais visual o laço de repetição. É assim, tá? Tipo, ele vai ficar rodando, enquanto isso for verdade, ele vai ficar repetindo. Ele vai verificar aqui, se vai ser verdadeiro ou não, e vai repetir a instrução e voltar infinitamente para isso até essa condição for verdadeira, né? Então, enquanto a condição for, nesse caso aqui, enquanto ela for falsa, ele fica repetindo, e a partir do momento que a condição é verdadeira, ele sai. Nesse código que a gente vai usar como exemplo, é completamente o contrário, né? Enquanto ela for verdadeira, ele vai fazendo, e aí quando for falso ele não vai fazer mais. E aí a condição vai ser assim, ó, i é menor que 10, aí essa é a nossa condição que a gente está atribuindo, verificando se o i ele é menor que 10. E aí o incremento vai ser justamente o i mais mais. O que é esse i mais mais? O i mais mais, pessoal, é a mesma coisa que eu disser, que é a mesma coisa que eu declarar uma variável, fazer uma variável assim, ó, tipo, essa no caso, i é igual a 0, e aí eu criar um comando assim, ó, i recebe i mais 1. Ué, como assim? Que viagem é essa, velho? O que é esse i recebe i mais 1? Eu tô dizendo que o i vai ser sempre acrescido com o valor mais 1. E aí o que eles fizeram para abreviar isso aqui? Eles criaram um incremento que é o mais mais. Né? Então é a mesma coisa que a gente dizer que o i ele vai receber i mais 1. Tanto que eu vou usar isso só como exemplo para vocês verem e entenderem do que eu estou falando. Esse aqui vai ser o comando que vai ser executado a cada loop, né? Então a gente põe um comando que vai se repetir a cada loop. Eu acho que ele nem deixa fazer isso dentro de um loop. Ah, não, porque tem mais um ponto e vírgula aqui. E aí, então, olha só, o que eu estou dizendo? Que vai começar o meu loop com i igual a i recebendo o valor de 0, ou seja, ele vai estar zerado. A cada fim do loop, ou seja, quando ele terminar esse loop, ele vai acrescentar o valor 1 ao i, né? Então, assim, começa com 0, ele vai acrescentar o valor 1 ao i e vai voltar de novo a repetir isso. Eu vou botar aqui um sort para a gente visualizar o que está acontecendo. E aí o sort, no caso, é o system out println. Como é que eu faço bem rapidão? É só você digitar SOUT e apertar a tecla Tab do seu teclado. Como é que é essa tecla Tab? A tecla Tab, pessoal, é essa que tem as dois pontinhos ali de uma setinha indo para um lado e para o outro, tá? Deixa eu até pesquisar aqui para vocês saberem, que muita gente não sabe qual é a tecla Tab. É normal, tá? Acontece. Tecla Tab é essa, tá, pessoal? Essa é a tecla Tab do seu computador. Se você não achar ela aí, ou então ela pode ter também esse nome aqui, ó, escrito Tab. Aí você digita assim, ó, SOUT Tab. Aí ele dá esse autocompletar e ele já te deixa digitar dentro desse textinho aqui, ó, o que você quiser. Como nesse caso a gente vai querer só mostrar o i, eu posso apagar tudo isso e só botar o i aqui. Aí ele vai mostrar o meu valor de i aqui. Então, esse for, ele vai percorrer todos os valores ali todos os valores possíveis que vai receber e vai mostrar esses valores aqui. Então, se eu rodar isso, ele vai me mostrar os valores
de I. Aí você tá vendo aí o que tá rolando, né? Ele tá mostrando que o I ele recebeu o valor de 0, depois ele recebeu o valor de 1. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, tá bem baixo, bem ruim de ver. Deixa eu aumentar aqui também o texto. Então ele começa com 0, depois ele vai para 1, né? Depois ele vai para 2, depois ele vai para 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por que isso aconteceu? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês fazendo o teste de mesa que está acontecendo aqui. Para a gente visualizar melhor, porque realmente o for ele é um negocinho mais chatinho de entender. Ele é um laço de repetição. Vou fazer um teste de mesa aqui, vai. Como é que é esse teste de mesa? Eu estou definindo o meu I aqui, ó, como 0. Ele começa como 0. O condicional é para verificar se ele é menor que 10. Então, enquanto ele for menor que 10, ele vai rodar o que está dentro desse loop. E o que está dentro desse loop? Ele só está mostrando o valor de I. É simples assim, é o inicial. Esse é o nosso for inicial. Assim. E aí, o que acontece? Depois que ele finaliza, quando ele chega ao final do for, ou seja, executa a última instrução, ele faz alguma ação, ele toma alguma ação. E essa ação é você que define. Se você quiser, você pode fazer um incremento. O que é um incremento? É isso que eu fiz. Eu adiciono mais um valor ao I. Posso fazer um incremento ou um decremento, ou então fazer tem um outro nome para tirar o valor, esqueci, não acho que não é decremento, mas enfim, você consegue tirar valores também. Por exemplo, se eu quisesse começar com 10 e diminuir menos 1 aqui, por exemplo. Ele vai sempre executar essa ação. Então, ele começa com 0. O que eu faço aqui agora? Rodei, pá. Aí ele executou aqui. Vai mostrar o valor. Qual vai ser o valor que vai ser mostrado? Vou botar aqui o P de print, tá? Vou botar print aqui, vai. Prints. Esses vão ser os nossos prints, os valores mostrados. Se eu começo com o 0, o primeiro print vai ser qual? Vai ser 0, né? Ele vai mostrar o 0 aqui. E aí, vai executar tudo. Executou, terminou, vai verificar. O I, ele é menor que 10? É menor que 10. Beleza, então vamos continuar executando o for. E aí a gente acrescenta um valor ao I. Então agora o meu I vai ser igual a 1. Tá? I vai ser igual a 1, já que o I é igual a 1, eu vou voltar de novo, o for vai executar de novo o laço, e aí a gente vai mostrar o valor de I agora. Qual é o meu valor de I agora? É 1. Então o meu print agora vai ser 1. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai verificar se o I ele é menor que 10, é menor que 10. Aí eu vou somar mais 1 ao meu I. Então ele vai ficar agora aqui I igual a 2. E assim ele vai fazendo, tá, pessoal? Aí vai mostrar o 2, pá, ele vai fazendo isso até 9. Por que até 9? Porque a partir de 9 já não é menor do que 10. 10 é o valor que ele aceita. Menor que 10 é o valor que ele aceita. 10 é um valor que ele não aceita mais. Isso aqui é falso, ou seja, o loop acaba. Então ele vai fazer isso até I igual a 9. E aí ele vai printar, obviamente, até o 9. E depois disso, acabou. Já o for chegou ao fim. Mas a gente pode fazer de outras formas também. Por exemplo, se eu quiser iniciar o I com o 10. E aí a minha sentença, a minha ação, não vai ser somar mais o I mais 1. E sim diminuir. Aí eu posso digitar I recebe I menos 1, por exemplo. E agora, o que vai acontecer? Ele vai começar com 10 e ele vai ficar diminuindo. Só que o que tem aqui? Aqui a gente vai verificar se o I é menor do que... A gente pode dizer que ele vai fazer isso enquanto... Se o I for maior... enquanto o I for menor que 1, por exemplo, tá? Eu acho que a gente pode dizer maior que 1, na real, porque a condição tem que ser diferente. Enquanto o I for maior do que... Vamos deixar maior que 0, vai.
Enquanto o i for maior do que 0, ele vai executar isso. E a partir do momento que ele for menor do que 0, aí ele vai parar. Então vamos fazer o teste com essa condição. E vamos rodar aqui o for. Ele vai mostrar os valores de 10 a 1, tá? E por que ele vai fazer isso, né? Porque ele vai verificar se o i é maior do que 0. Enquanto o i for maior do que 0, ele vai executando isso. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou fazer... Cadê o apagador? Tá aqui. Então vamos fazer o teste de mesa rapidão. Que horas são? São 8h. Falta só 4 minutos. Os 4 minutos mais longos da vida de vocês. Vamos lá. Aí a gente tem aqui i igual a 10. Aí o que rola? Tipo, se eu estou dizendo que minha condição agora é que isso aqui vai ficar rolando ali o loop, enquanto o i for maior do que 0, beleza, ele é maior do que 0 porque ele começa com 10, e aí agora a ação é sempre diminuir um valor de i. Então ele começou com 10, eu vou printar, vou botar aqui print, tá? Eu vou printar o valor 10. E aí agora, depois de printar o 10, eu vou diminuir um valor de 10. E aí vai diminuir menos 1, agora aí vai passar a ser 9. E sendo 9, ainda é um valor maior do que 0. Beleza, então eu vou printar o valor 9. Eu vou diminuir o valor 1 do 9. E aí agora aí vai ser 8. Beleza? E aí ele vai repetir esse mesmo processo até quando? Até enquanto i for maior do que 0. Então, enquanto i for maior do que 0, ele vai fazendo esse processo, repetindo esse loop. E aí ele faz isso até i igual a 1. Por que até i igual a 1? Porque se i for igual a 0, aí já isso aqui não é mais verdade. Isso aqui não é mais verdade, então ele sai do loop. E aí a gente vai repetir esse mesmo processo até o 1. E é isso. Beleza? Então assim, de fora ele é um pouquinho mais confuso de fazer, realmente. Ele é, como eu falei, ele é um laço de repetição, então ele fica repetindo aquilo ali enquanto for verdade. Tá? É um processinho mais chato. Mas a gente vai ver alguns outros exemplos bem legais de laço de repetição de for. No mais, assim, o que é mais importante para vocês se atentarem? Incremento. Isso aqui eu estou usando brusco, mas a gente pode utilizar, em vez de utilizar esse i recebe i menos 1, a gente pode utilizar isso aqui, ó. A gente pode pôr i menos menos, que é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa que isso aqui. Mesma coisa para i recebe i mais 1, a gente pode utilizar i mais mais. Que está dizendo justamente aqui que o i ele vai estar recebendo sempre o incremento, sempre o valor 1. Então, na linguagem de programação a gente tem essas opções também, de pôr ali incrementos ou decrementos, né, para diminuir de i mais mais ou i menos menos. Beleza, gente? Então assim, eu vou liberar vocês para vocês irem lanchar, irem falar mal de mim, de repente. Então, fiquem super à vontade. 20 minutos a gente volta. O que foi isso? Ele tá printando... Ah, você botou, acho que foi só o i. É só i, é só i. Foi. Bom lanche, pessoal.
Não, aqui é. Não, porque aí, velho. Aí. Daí. Agora. Tá? Tem mais que eu tava lá. Mas esses valores loucos aqui, velho. E ainda tá rodando, tá? Tipo, tem que fazer você quer fazer sem ter Oi, deixa eu vou lá. Ó, agora tá funcionando. Era um bug do Java. Às vezes ele tem esses bugs malucos assim, sabe? Tipo, Sem entender muito o que tá rolando, a gente não... Java você conseguiu fazer um laço infinito sem querer. E aí, de volta aqui. Errado. Eu vou declarar aqui, meu Deus. Eu digo. Então você ele captou o staff. Aí agora vai pro empate. Aí a variável meio que morre ali. Aí agora vai pro empate. Bem, muitos pontos defeitos. Preciso tomar uma mão. Não, acabou. Você quer ajudar o programa? Se quiser. Não, eu super entendo. Não, você precisa realmente. Já você os dois pontos. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Não tem meio. Talvez. Ou você ama ou você odeia. Na primeira elas estão direto, né? Não tem. Nossa, um pouco não, mas é os tempos. Então, continuando, né, eu posso botar aqui um valor, algum texto do lado e chamar a variável i, concatenando aqui com mais. E se eu não coloco nada, tá, se eu deixo só o i, ele vai botar um xzinho aqui, para dizer que isso aqui é uma variável e isso se refere ao i daqui de cima. Tá? E aí eu posso também escrever, em vez de colocar i recebe i menos 1, eu posso colocar assim também, ó, i menos menos, que vai ser a mesma coisa, ó, você vai ver que começa em 10 e termina em 1 aqui. Se eu rodar isso agora, ó, vai começar em 10 e terminar em 1 do mesmo jeito, tá? Deixa só, porque não tá rodando, velho. Só que agora não vai mostrar a mensagem, né, porque eu tirei. Mas, ó, começa em 10 e termina em 1 do mesmo jeito que eu botei antes, tá? Porque eu tô fazendo aqui... Isso é a mesma coisa que aquele comando que estava antes, do que isso. Exatamente a mesma coisa. E aí pode ser também ao contrário, tipo, eu posso colocar i mais, e aí aqui eu posso dizer assim, que ele começa em 0, e eu quero que ele faça isso enquanto o i for menor que 10. Enquanto o meu i for menor
que 10, ele vai repetir isso aqui. No caso, 9 vezes, não, 10 vezes, né? Porque é menor que 10. Começa com 0 e termina em 10. Então, o meu laço ele vai repetir isso 10 vezes. 0, 1, 2, 3, até 10. Só que assim, a gente tá só utilizando valores já definidos, né? E se eu quisesse, por um acaso, receber um valor do meu usuário e dizer, olha, eu quero que o meu laço ele execute N vezes. O que é esse N vezes? Esse N seria justamente o valor que o usuário vai me fornecer. E aí, como é que eu faço isso, gente? Bom, a gente vai precisar do scanner, né? O que o scanner vai fazer? Ele vai receber esse valor de N que eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr o valor de N aqui, ele já tá chorando, ele tá dizendo, ei, você é doido, Leso? Não tem o valor aqui. Como é que eu vou saber qual é o valor de N? Te acalma, a gente vai declarar. Mas como é que a gente faz isso, então? Recebendo esse valor de scanner, tá? E aí, é o mesmo esquema. A gente vai precisar importar a biblioteca do scanner, tá? Que é a classe do scanner, né? A classe vai ser importada, eu vou criar aqui o comando scanner, só que eu não vou usar scanner, eu posso usar input, tá? Ou ler. Eu vou usar um outro nome diferente para vocês verem que a gente pode usar qualquer nome na hora de instanciar uma classe num objeto. Então eu vou fazer na mão mesmo, tá? Vou importar o scanner, então aqui a gente vai fazer o import do scanner para mudar esse laço de repetição, para ele repetir N vezes, ou seja, o valor que o usuário der. Aí eu vou pôr assim, ó, import java.util.scanner. E aí fecho aqui, ponto e vírgula, para dizer que o comando acaba aqui. E agora eu vou pôr o seguinte aqui embaixo. Dentro do meu public void main, que é o código principal ali, o método principal onde eu preciso codar ali, fazer os meus códigos, eu vou pôr assim, ó. Eu vou pôr unsalt, né? SOLT. Aí eu dou um tab, ou digito esse system.out.println e escrevo aqui, vou escrever aqui a seguinte, entre com o número de vezes que deseja... Não, eu vou botar entre com o número que deseja contar, tá? Melhor, entre com o número que deseja contar. Pronto. Como assim contar? A gente vai fazer um contador dele, né? Então, tipo, quantas vezes ele vai querer que o número seja repetido, né? Então a gente vai contar esse número. E aí é que tá, tipo, aqui a gente vai fazer... Foi mal, esqueci de instanciar, né? Vacilei. Faltou instanciar a classe, o objeto da classe scanner, né? Foi mal, acabei pulando. Aqui em cima a gente vai fazer, deu um espacinho ali no system out, tá? E a gente vai instanciar. Como é que instancia? Eu vou criar o scanner, vou chamar o scanner, que é a minha classe, e vou criar o nome do objeto. Qual vai ser o nome do objeto? Dessa vez eu vou usar... Na vez passada eu usei input, da primeira eu usei scanner, eu vou usar agora... Eu vou dar um nome de ler, tá? Pode ser ler também, pode ser qualquer nome. Eu vou botar aqui ler. E aí eu vou pôr assim, recebe, new, então, scanner, ler, objeto ler, recebe new scanner, ou seja, eu estou instanciando a classe scanner no objeto ler. E aí a gente põe aqui, abre e fecha parênteses, põe system.in e ponto e vírgula. Observem aqui que ele já deixa por padrão esse source aqui, né? Não sei se no de vocês ele fica também, mas no meu ele já deixa por padrão source, eu não preciso digitar o source, tá? Então está instanciado, o objeto ler vai ser usado aí para a gente pegar os dados da nossa classe scanner, né? Aí olha só, agora que a gente tem ali já o print aqui dizendo, olha, entre com o número que deseja contar,
Aqui embaixo a gente põe assim, ó, int n, que vai receber o quê? Ele vai receber por meio do objeto ler, com o método next int, que é um número inteiro, né? Então a gente vai receber ali um número inteiro e vai declarar esse valor na minha variável int, tá? Int n. Então aqui eu estou mostrando uma mensagem para o usuário. Aqui eu estou declarando e atribuindo um valor à minha variável n. E aí agora eu vou repetir isso n vezes. Ou seja, ele vai contar isso. Aí a gente pode até pôr aqui menor ou igual, tá, pessoal? Por quê? Para que ele aconteça quando o valor de n for verdadeiro também, ou seja, quando o valor de n for igual. Se eu pôr aqui para ele fazer isso só quando for menor, enquanto for menor, ele nunca vai chegar, o contador nunca vai chegar em n, tá? Ele nunca vai chegar em n. Ele sempre vai chegar só até o último valor antes de n, né? Como assim? Se eu botar aqui, por exemplo, se eu entrar com o valor 5, ele vai chegar só até 4. Se eu entrar aqui com o valor 100, ele vai chegar só até 99. Então, para que ele chegue até o valor final que a gente entrar com o usuário, a gente precisa pôr aqui menor ou igual, tá? Lembrando que a gente vai contar de 0 em diante. Você pode contar também de 1 em diante, se quiser. Fica ao teu critério, né? E aí, cara, a gente pode mostrar o valor de i aqui, normal, ou a gente pode dizer assim, ó, botar um textinho, se você quiser, deixar melhor e tal. Eita, deu uma zoada aqui. Eu posso pôr apagar esse i e pôr um textinho assim, ó, contador, 2 pontos, dá um espaço e põe aqui o mais i. E aí ele vai me mostrar justamente o valor contado, tá? Beleza, show de bola. Aí olha só, vamos rodar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Até aqui, vocês entenderam? Tipo, aqui eu tô instanciando a classe scanner no meu objeto ler. E aí ele vai ler, né? Isso aqui é usado para ler justamente os dados vindos do usuário. Aqui tem o systemout.println, que vai mostrar uma mensagem para o meu usuário. Entre com o número, eu vou botar até aqui, ó, com um número inteiro que deseja, um inteiro número é ótimo, né? Um número inteiro que deseja contar. E aí ele vai fazer a atribuição desse número lido ali pelo usuário, lido da entrada do usuário ali no teclado, vai armazenar na variável n. E aí ele vai repetir isso n vezes, tá? Vou rodar isso aqui agora, ó. E aí ele vai mandar eu entrar com um valor. Cadê? Entre com um número inteiro que deseja contar. Aí eu vou entrar aqui com 5. Eu vou dar um Enter. E aí ele vai começar a contar de 1 até 5, tá? Ó, se eu não colocasse esse igual aqui, olha o que ia rolar, velho. Tipo, ele ia contar até o último número antes de 5. Né, tipo, vou rodar de novo pra vocês verem. Aí eu vou pôr aqui, ó, 5 de novo, só pra vocês verem. E vou dar um Enter. E aí ele vai rolar até 4. Por quê? Por que ele contou só até 4? A gente pode até botar aqui, em vez de contador, contagem, né? Tipo, pra ficar uma coisa mais... Contagem, pra ficar um negócio mais... específico do que a gente está fazendo. Aí olha só, se eu não botar o igual aqui, ele vai rodar esse loop até o último valor antes do n, porque tem que ser menor que n, né? Então se eu pôr aqui o igual, aí sim eu garanto que, ó, se eu botar aqui um valor, tipo, vou botar 5 de novo para vocês verem. Se eu botar aqui 5, ele vai rodar ali, vai contar, né? Fazer a contagem, ó. Contagem 1, 2, 3, 4 e 5. Até o 5, né? Então, ele faz a contagem aí. 5. Ah, mas só é até 5. Cara, quantas vezes você quiser. Se você quiser colocar aqui 100, velho, ele vai fazer a contagem
até 100, mano. Então, tipo, ó, vai embora aqui. Uma caralhada de valores de 1 em 1 até 100. E aí, pessoal, é que entra a parada. Tipo, sempre é de 1 em 1? Não. Você define o incremento, ou seja, o quanto você quer que conte, por meio desse comando aqui que você põe. Nesse caso aqui, ele está incrementando de 1 em 1. Mas eu poderia fazer assim também, ó. Eu poderia pôr i recebe i mais 2. E aí, o que isso vai acontecer agora? Ele vai contar de 2 em 2. Ele vai fazer, ó, vou até botar aqui, contagem de 2 em 2. Tá? Só para vocês entenderem que mudou a contagem, né? E aí, olha só, vai começar... A gente pode até começar com 0, então, pra não começar, tipo, o único valor ímpar da contagem. Aí, olha só, ele vai chegar aqui, eu vou fazer... Entre com o número que deseja contar. Aí eu vou pôr 100 de novo. E aí ele vai fazer de 2 em 2 até 100, tá ligado? Tipo, começa com 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, mas eu quero de 5 em 5, velho. Beleza, faz de 5 em 5 aqui também, ó. Aí eu vou até tirar esse contagem de 2 em 2 e só botar contagem mesmo, tá? E aí eu posso rodar de novo e ele vai fazendo a contagem conforme eu vou pondo no laço de repetição, entendeu? Então, tipo, eu vou entrar com um número aqui, vou botar, sei lá, 80 aqui, vai. E aí ele vai contar, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ah, eu quero de 10 em 10, professor. Beleza, velho, põe 10 aqui. E aí ele vai contar, sei lá, tipo, posso até ser um pouco mais ousado aqui. Botar um valor grandãozão, tá ligado? Tipo, vou botar aqui pra ele contar até 500 de 10 em 10. E aí ele vai fazer a contagem, ó, até 500 de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, vai 100. E assim você vai fazendo a sua contagem, definindo o incremento, ou seja, quanto você quer contar isso, tá? Ah, é sempre de valores crescentes? Não, pode ser decrescente também, tá? Só que no caso do valor decrescente, a gente vai ter que definir aqui que vai ser assim, ó. A decrescente tem uma jogadinha aqui. Deixa eu pensar. Se a gente for fazer decrescente, a gente pode pôr aqui que o i ele vai fazer isso enquanto o i for maior que 0. Só que no caso do decrescente a gente pode definir o i igual a n, tá? Tipo, ou seja, o i ele vai receber n e aí aqui a gente vai fazer o decremento, né? Tipo, eu quero que ele subtraia menos 10, por exemplo. E aí, olha só, como ele vai começar com i igual a n, ele vai fazer o contrário. Tipo, ele vai pegar aqui, tipo, i recebe i, ou seja, se eu botar 1000 aqui, 1000 menos 10, vou começar com 100, vai, vamos rodar isso aqui. E aí a gente vai fazer assim, ó. Vou botar até menor ou igual a 0, vai, vou rodar de novo, menor ou igual a 0. Aí olha só, ele vai rodar aqui, aí eu vou pôr assim agora, ó. Entre com o número que deseja, só que aqui tá contar, e aí vai ser de trás pra frente, mas enfim. Eu vou botar 100 aqui, tá? Aí vai, o que ele vai fazer agora? Ele vai começar com o i recebendo o valor de 100 e subtraindo desse i menos 10. Então ele começa com 100, 90, 80, 60. E aí confunde um pouco, por quê? Porque o i ele vai ter que entrar no lugar do n aqui, o valor inicial do n, né? E aí o cara fica com aquela bugada. Por que caralhas ele vem aqui? Porque o decremento vai ser justamente a subtração do valor de i até ele zerar, né? Até ele zerar. Então vamos fazer devagarzinho, tá? Esse é o de contagem. Eu vou botar aqui 0 mesmo, ele vai começar com 0.
E aí a gente pode fazer vários tipos de contagem. Eu vou começar com a contagem de 1 a 1, tá? E aí a gente põe o mais. Ele vai contar isso até o i ser menor ou igual a n. Enquanto ele for menor ou igual a n, tá? Tipo, ele vai contar isso enquanto isso for verdade. Então eu vou rodar aqui de novo agora com o valor com o valor 10, vai, tipo, ele vai fazer isso 10 vezes, como eu montei lá, ó, tipo, porque ele vai começar com 0, aí vai 1, 2, 3, a gente pode até começar com 1 se você quiser. O número inicial você que decide, tá, pessoal? Ele vai repetir n vezes enquanto o i for menor que n. E aí, como você quer começar? Eu quero começar a partir de 5, por exemplo. Pode? Pode. Você só põe o 5 aqui no seu laço, dá um run, e aí ele vai repetir esse laço de repetição quantas vezes você quiser. Vou botar aqui até 20, vai. Aí ele vai começar de 5 até 20. Vai repetir, não no caso 20 vezes, mas sim 15 vezes, porque ele começou com 5, né? Então, assim, você pode definir o valor que você quer que ele comece a contar, se é 1, se é 0, e ele vai contar isso n vezes, que é o valor que você entra, tá? Então, a ideia é você fazendo, entrando com valores, você pode entrar com valores antes, e aí você define o valor disso. Você também pode entrar com valores depois, para você mostrar, por exemplo, a média de valores que você quer tirar. Por exemplo, eu vou falar um negocinho aqui agora, ó. A gente pode fazer uma abordagem assim, ó. Vamos supor que a gente quer fazer a média de 5 valores, tá? 5 valores que você vai entrar com o usuário vai entrar para você e você quer tirar a média disso, fazer a média de, sei lá, de 5 atividades, etc. Como é que eu faço isso, né? A gente pode mostrar assim, ó, para o usuário, tá? Aí não vai ter N, não vai ter nada, mas ele vai continuar aqui para a gente utilizar ele como exemplo, tá? Mas eu vou botar aqui enquanto ele for menor ou igual a 5, tá? E aí como é que faz? Eu vou criar uma variável aqui chamada, em vez de n eu vou chamar de nota, de notas. Aí o que rola, né? Tipo, essas notas elas vão entrar aqui dentro do meu loop para eu receber esses valores. Aí a gente vai ter que pegar esse system out e pôr ele aqui dentro, tá? Eu vou recortar ele daqui e pôr ele aqui. E aí olha só o que eu vou escrever aqui para o meu usuário. Tira esse system out count aqui, não vai ser mais usado. Eu vou mostrar assim para o meu usuário, ó. Entre com a nota. Tipo, eu vou botar aqui entre com a nota. Entre com a nota. E aí, olha só. Como a gente está trabalhando com um loop aqui que vai repetir de 1 até 5, a gente vai pôr assim, ó, entre com a nota, espaço i. Ou seja, ele vai mostrar o 1 aqui, tá? Tipo, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, cara, a gente vai fazer o seguinte, velho. A gente aqui dentro vai fazer um incremento aqui dessas notas, que vai ser assim. Deixa eu pensar aqui. Vou criar uma variável do tipo inteira chamada soma, que ela vai sempre ela vai funcionar assim, vai receber soma mais notas. Como assim? Ela vai receber aquilo que foi lido somado com o valor dela mesmo, mais as notas lidas de novo. Então vai somar tudo. Ele tá chorando aqui que não tem valor definido ainda. Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Tipo, não tem valor para soma ainda. Então eu posso até fazer o seguinte para não ter bronca. Eu vou criar a soma aqui fora, int soma, e soma vai receber 0, não vai ter valor nenhum.
aí agora ela vai parar de chorar. Aí o que acontece aqui? Vamos lá, vamos entender essa lógica. Soma, ela tá zerada. Por que preciso fazer essa variável soma? É porque eu vou somar todas as notas, tá? Eu vou somar todas as notas e dividir depois por 5, tá? Então, ele vai pegar todas essas notas somadas e no final do meu for, ele vai dividir essas notas por 5, tá? Então, eu vou pegar aqui no final do meu for e dividir tudo por 5, tá? Tudo bem, pessoal? Meio confusozinho um pouquinho no começo, mas depois a gente vai entendendo melhor. Cadê? Eu tô sentindo falta da minha chave desse daqui. Ela sumiu? Acho que ela tá aqui sim. Não, é essa mesmo. Aí, olha só. Beleza, vamos receber as notas que o usuário vai entrar pra gente. Aqui a gente tá falando que a gente quer fazer uma média de 5 notas. Então, entre com a nota 1, ele vai pegar, vai somar tudo. E aí a gente pode depois mostrar no Salt. O que a gente vai mostrar? Eita. A gente vai mostrar assim, a média das notas é 2 pontos, aí a gente soma aqui, concatena o quê? A soma dividido por 5, tá? E aí, ficou claro? Assim, vou entender, vou tentar explicar melhor lá no quadro, tá? Cadê o meus pior que foi mal, gente. Vocês nem falaram nada, mas tem muito risco aqui atrapalhando ali o código. Mas olha lá, então a gente tem aqui o seguinte, né? Para entrar tirar a média de 5 notas, a gente vai pedir para o usuário, dentro desse loop, fornecer essas notas, essas 5 notas. E aí depois a gente vai armazenar essas notas na soma. Por quê? Porque a gente sabe que a média, né? Se você estudou isso lá no ensino. Não sei, ensino fundamental, acho, né? No ensino fundamental. A média de qualquer coisa é você somar tudo aquilo lá, tipo, no caso, N1, nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, mais nota 5, dividido pela quantidade, que é 5. Tá? Então, supondo que o valor de N1 é 10, o valor de N2 é 9, o valor de N8, opa, N3 é 8, o valor de N4, sei lá, o cara tirou 6, o valor de N5 é 10 de novo, isso tudo aí somado, dividido por 5 é a média, tá? É a média que ele tirou no final. Eu não vou fazer de cabeça isso aqui, mas enfim, isso é a média dele do ano. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa receber esses valores, no caso da nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, para depois a gente dividir por 5, que é a quantidade que a gente recebeu, e saber a média. Tá? Nem precisa armazenar isso na média. Você pode fazer se quiser, mas nem é necessário. Vamos rodar isso aqui para ver se vai dar bom. Vamos lá. Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai mostrar o que para mim? Ele vai pedir, né, tipo, para entrar com a nota, entre com a nota 1, e aí eu vou pôr aqui, vou pôr, sei lá, vou pôr 8, 8, entre com a nota 2, vou pôr 7, eu acho que ele vai, não, ele não vai chorar não, entre com a nota, vou botar aqui, ele foi mal, no começo ele vai tirar um 5 aqui, depois ele tira sei lá, um 10 aí para dar um grau, e por fim ele foi muito ruim, tirou 4. A média dele foi 6, tá? A média dele de todas dessa somatória aí foi 6. E aí, se a média, detalhe, a gente podia pôr um condicional aqui para dizer se ele passou ou não de ano. Geralmente, eu não sei, na escola que vocês estudaram qual era a média para passar, mas na escola que eu estudava era 7 para passar, tá? Se você tirasse menos que 7, a nota era de 0 a 10, né? Se você tirasse menos que 7, você era reprovado e tinha que fazer, tipo, a disciplina de novo.
E aí era uma loucura, né? Pra gente correr atrás de conseguir uma média 7. Então, dá para fazer até um condicional aqui e se a média for menor que 7, dizer assim, você foi reprovado ou você foi aprovado, tá? Então dá para fazer isso também. A ideia do loop é você entender que você pode receber valores em cascata ali, em vez de você... O que o loop faz na real, né, gente? Ele repete N vezes, no caso, você definindo a quantidade de vezes aquilo que você quer que o usuário faça, ou que o sistema faça. Eu quero mostrar uma mensagem. Vou fazer um exemplo mais, sei lá, mais do dia a dia. Quem aqui tem insônia? Alguém tem insônia? Contar carneirinhos antes de dormir? Vou fazer um for para contar carneirinhos. Dá pra fazer? Dá, claro que dá. É pra vocês entenderem que dá pra contar o que você quiser aqui, velho. Bota aqui carneirinhos, tá ligado? Carneirinhos. E aí, como é que seria esse for, né? Você pode definir o número de vezes que você quer que o for se repita, mas eu vou fazer de 100 a 0, tá? For. Vou abrir o for aqui, tá? Tipo, a sintaxe é sempre assim, você abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Lembrando que se você... Deixa eu só aumentar aqui, isso aqui tá bem pequenininho, né? Se você colocar, pessoal, uma chave aqui no final, ó, tipo, vai dar ruim. Ele vai entender que o for acabou aqui e não vai funcionar. Se você colocar mais de dois pontos e vírgulas aqui, ele também vai dar ruim. Se botar 3 aqui, ele não vai entender, porque a formação do for é declaração de variável. Então, vou criar int 100, por exemplo, ó, int i igual a 100, recebe 100. Aí, a minha condição é que eu vou repetir isso enquanto i for maior ou igual a 0. Então eu vou fazer um contador de carneirinhos aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai ser de 1 em 1. Pode ser 100 carneirinhos. Se bem que a gente pode começar com 0, né? Já que a gente vai fazer uma coisa de contagem. Vamos começar com 0 aqui. Vou botar aqui para que ele faça isso enquanto o i for menor ou igual a 100. Vão ser 100 carneirinhos, velho. E aí aqui o meu incremento vai ser i mais. Ou seja, vai começar de 1 em 1. E aí eu vou printar isso aqui, ó, salt. Eu vou botar aqui 1 mais carneirinho. Só que assim, né, tipo, aí vai começar a ficar plural, né, o bagulho. E aí a gente tem que poderia fazer uma condição, né, pra, tipo, ser um negócio assim que aí vai ficar meio viagem, mas eu acho que é o melhor, assim, tá, tipo, não é 1 aqui, tá, desculpa, é i. E aí vai ficar viagem, porque assim, se você quiser que ele mostre quando é um carneirinho, a gente tem que fazer assim, if menor, enquanto ele for menor que 2, né, enquanto i menor que 2, ele vai mostrar somente um carneirinho, né? Tipo, porque é um carneirinho. Eu tô dificultando a contagem de carneirinho, velho, mas é o jeito. E aí, depois disso, ou seja, else, vai ser carneirinhos no plural, né? Então pode ser else aqui, aí a gente abre e fecha e põe aqui carneirinhos, tá? Se isso for falso, a gente põe aqui no plural carneirinhos. Vocês vão entender o porquê disso, né? Porque assim, se eu não fizer esse condicional, vai ficar meio zoado, tá? Eu posso até apagar. Apagar não, eu vou copiar aqui só o carneirinhos aqui em cima, tá? Tipo, pra vocês verem. E vou colocar aqui fora, sem isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Aí olha o que vai acontecer, ó. Tipo, vou mostrar pra vocês aqui. Se eu for rodar isso, olha o que vai rolar. Ele vai botar até 3 pontinhos aqui para dizer que está continuando. Olha o que vai acontecer, ó. Se eu rodar,
ele vai contar os carneirinhos, né? Cadê? Ah, tá colado, foi mal. Tipo, deixa eu dar um espaço aqui. Aí olha o que vai acontecer. Ele vai começar com 1 carneirinhos, no plural, ó. Tá vendo? Tipo, ele vai contar até 100 carneirinhos, mas ele vai começar, ó, 0 carneirinhos, 1 carneirinhos, e a gente vive num... Como a gente tá, na nossa língua portuguesa, a gente tem ali singular e plural e tal, a gente teria que resolver isso aqui. Como é que resolve isso? Esse 0 carneirinhos, 1 carneirinhos, botando um condicional. E esse condicional, ele vai garantir que eu vou contar esses carneirinhos de forma correta. Como? Vou tirar isso aqui e vou colocar esse condicional aqui, ó, que vai garantir que eu vou contar os carneirinhos de forma correta agora. Por quê? Porque se o i for menor que 2, a gente sabe que se trata só de um carneirinho, né? E aí eu vou pôr assim, ó, um carneirinho, vou botar 3 pontos aqui, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, assim vai. Vamos contar só até 50, vai, tipo, vamos contar só até 50 carneirinhos. E aí a gente roda aqui, ó, pá. E aí para aquelas pessoas que têm insônia, agora você pode rodar um código que conta carneirinhos, em vez de, ó, agora sim, 0 carneirinho, 1 carneirinho, e aí daí em diante ele deixa no plural. 3 carneirinhos, 3 carneirinhos. É necessário por conta da nossa língua, né? Cria um condicional dentro, você garante que os carneirinhos vão ficar no plural a partir do momento que forem maior do que 2. Quanto for menor do que 2, ele vai deixar só carneirinho. Beleza? Então a gente tem aí essas lógicas. E é isto. A gente pode pôr condicionais depois também? Pode, cara. A gente pode... Depois que aconteceu aqui a lógica, a gente pode aprimorar, voltando pro de média, a gente pode aprimorar um pouco mais o nosso código para que ele faça o seguinte, ó. Para que ele diga se o aluno vai ser reprovado ou não, tá? E aí é importante que a gente armazene essa média em algum lugar, tá? Por quê? A gente pode usar a operação em si lá, se você quiser, você pode, fica ao gosto do freguês, ou seja, você coloca só essa operação dentro da condição e ele vai me dizer se o aluno vai ser reprovado ou não. Mas eu prefiro criar uma variável aqui em cima, também do tipo in. E eu acho que o ideal é que ela seja do tipo float, tá? Ou float não, perdão, saudades de Python. Do tipo double aqui, tá? Do tipo double. Ixi, eu tô esquecendo, cadê? Cadê a variáveis aqui? Cadê a minha área de variáveis? Eu tenho que dar uma consultada aqui que me deu um branco de como declaro a variável do tipo double, foi mal. Aqui, é double. Tá, esqueci, deu branco. Double, aí olha só, double média, tá? Vai ser média aqui. Média, recebe vai ser começar com 0 também. E aí a gente vai atribuir esse valor soma, vai ser assim, média recebe, vai atribuir a média soma dividido por 5, tá? Soma dividido por 5, e aqui a gente já pode, em vez de fazer essa chamada de soma dividido por 5, chamar a média, pô. Chamar a média. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente pode fazer um condicional para dizer assim se o cara passou ou não de ano, né? Como a média na escola era 7, eu acho que a maioria das médias escolares são 7, eu vou deixar 7. Então, se a média for maior do que 7, eu vou dizer assim, você foi aprovado. Na verdade, maior ou igual a 7, né? Pode ser maior ou igual a 7. Se a média for maior ou igual a 7, você foi aprovado. Se ela for menor, ou seja, else, né? Se não for maior que 7, vai estar reprovado, né? Se ela for menor que 7, ele vai estar reprovado. Então a gente faz assim, ó, if, abre, fecha parênteses, põe assim, média. Se média for maior ou igual a 7,
eu abro e fecho o colchete aqui e eu mostro a mensagem pro meu usuário seguinte, ó. Ei, tu foi aprovado, cara. Tu fostes aprovado. Solte. Aí eu vou mostrar assim. Você é um gênio. Puta, mano. Gênio. Aí com acento no E. Puta, mano. Faz tanto tempo que eu não falo em português que a gente vai esquecendo as letras. Gênio. É assim, gênio? É assim, né, gênio? Você é um gênio, foi aprovado. Vírgula, foi aprovado. Perfeito. Aí, se não, eu podia ser muito maldoso aqui e no else dizer que o cara é um idiota, que ele foi aprovado, tá ligado? Você é um burro, imbecil e foi aprovado. Mas eu vou ser um cara legal e olha como eu vou falar com o usuário. Vou ser bem legal com ele. Eu vou dizer assim, ó. Deixa eu dar um solte aqui. E vou dizer assim. Puta, mano, eu tô errando toda hora. Solte. E vou dizer assim. Que pena. Que pena. Você foi reprovado. Aí ainda boto uma mensagem da hora assim. Nos vemos no próximo semestre. E aí uma carinha rindo. Beleza? Vamos lá testar isso aqui e ver se vai dar bom. Média, vai receber a soma de 5 dividido por blá, blá. E depois ele vai fazer a verificação se a média é maior do que 7. E se não, a gente vai mostrar essas mensagens aqui, se ele for reprovado ou não. Vou rodar e eu vou entrar com os valores aí. Tipo, eu vou botar os dois cenários, tá? Tipo, que o aluno vai ser aprovado e que ele vai ser reprovado. Vamos começar com que ele foi aprovado. Entre com a nota 1, eu vou botar aqui 10, 9, só notão, velho. 10 de novo. Fui tirar um 8 para dizer que ele deu uma caída. E depois tirou 9 de novo. Aí, olha só. A média das notas é 9. E aí mostra a mensagem: você é um gênio, foi aprovado. Tá? Aqui você foi um gênio, você é um gênio, foi aprovado. Agora, se eu quiser que o aluno mostrar a mensagem do aluno reprovado, eu vou rodar aqui de novo, vou botar só notas ruins, velho. Tipo, vamos piorar a situação do cara aí. Entre com a nota 1. Vamos lá, o cara começou mal, começou com 5, depois ele foi lá pro 6 ali. Aí ele tirou um 10, mas depois ele tirou um 4 e por fim ele tirou um 5. E aí, passou ou não passou? Não, a média das notas é 6 e aí mostra a mensagem: que pena, você foi reprovado, nos vemos no próximo semestre. Beleza, gente, então assim, só para entender, né, voltando aí, fazendo uma recapitulação dos loops. O for serve justamente para isso. Você consegue definir a quantidade que você quer que o loop se repita, lembrando que você sempre tem que colocar essa variável no loop quando você quer definir a quantidade de vezes que você quer repetir isso. Você também pode receber dados dentro do for e depois tratar eles de outras formas, condicionais, etc. E aí as possibilidades são infinitas. Fica a critério de vocês. Switch case é aquele lance lá de fazer vários casos. Dependendo do caso, se ele for verdade, ele vai mostrar. E assim, eu não vou ver o while hoje, porque é muita coisa. Só o for para digerir é um negócio mais difícil, porque realmente o for ele é bem confuso. Eu vou passar uns exercícios para vocês aí, e aí eu deixo para vocês fazerem uns dias, que vai ser só de for, tá? Tanto para entrada de dados, saída, etc. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mandem um e-mail, uma mensagem, reclamação, xingamento,
xinga no Twitter, no Instagram, tá ligado? Fica super à vontade. Eu sei que é frustrante, né? Quando você tá começando a programar e aí você vê uma caralhada de erro, vê a tela vermelha, vê um nome vermelho, diz assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Mas eu queria encorajar vocês, assim, Java é realmente uma linguagem mais difícil um pouquinho, tá, gente? Não é fácil de entender, não é fácil de codar, mas, assim, é a professora de teoria que escolheu Java, então a gente vai com Java, tá? E aí, mas fica aberto para vocês fazerem o A3 de vocês em outra linguagem. Eu prefiro Python, gostei mais de Python. Beleza? Faz em Python. Não, eu não gosto de Java, eu gosto de... Sei lá, eu gosto da linguagem de programação R, eu gosto da linguagem de programação Lua. Whatever. Qualquer linguagem que você quiser, Lua, Sol, Marte, Júpiter, usem, fiquem à vontade. O importante é que funcione o sisteminha de vocês. E aí, por hoje, assim, eu vou ficar por aqui, vou passar a atividade e vou deixar para vocês fazerem mais uns dias. E é isso, gente. Qualquer dúvida, eu vou liberar vocês uns 12 minutinhos mais cedo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa tirar agora, mais pontual, fiquem super à vontade também. Mas de switch case era isso. Alguma dúvida? Reclamação? Dívidas? Muitas dívidas, né? Muitas dívidas. É por isso que estamos aqui numa sexta-noite, não sextando, né? Beleza? É isso, pessoal. Estão liberados. Podem ir para suas casinhas. Um abraço.